Olá, eu sou Marcelo Caetano da Venda Mais e quero conversar com você sobre um assunto que foi tema de um artigo que eu escrevi há alguns meses na revista Venda Mais e que deu uma excelente repercussão, que é um pouco sobre a confusão que existe de funções entre diretores comerciais, gerentes comerciais, supervisores comerciais. Às vezes essa estrutura vira um emaranhado na qual o diretor faz função do gerente, o gerente faz função do supervisor, enfim, vira uma loucura tão grande que as empresas não sabem exatamente quem deve fazer o quê, ainda que no papel esteja tudo claro, ainda que no papel esteja tudo bem desenhado, mas na prática isso é uma confusão muito grande. E para somar isso, semana passada um cliente nosso das Soluções Venda Mais me perguntou assim: Caetano, eu não tenho diretor comercial, eu tenho só um gerente comercial e 2 supervisores comerciais. Ele é um empreendedor, é o dono da empresa. Quando é o momento de eu ter um diretor comercial? Eu falei, olha, você sabe que esse é um assunto interessante que eu nunca parei para fazer uma análise fria quando era o momento de colocar um diretor comercial. Mas fica claro para mim o seguinte: o diretor comercial é aquela pessoa que, quando você precisa de alguém fazendo a gestão da sua empresa comercial, olhando para dentro, para todas as variáveis internas, equipe, contratação, treinamento, seleção, tudo isso, observando isso, mas também com um olhar para fora, com um olhar para o mercado, identificando oportunidades, identificando lacunas de mercado que podem ser preenchidas pela sua empresa. Essa pessoa é o diretor comercial, ou seja, ele tem uma visão clara da estrutura interna, mas ele também está olhando oportunidades e desafios que o mercado coloca lá na frente para que você consiga cumprir esses desafios comerciais. Essa é a função do diretor comercial. Então, quando o empreendedor pergunta para mim, Caetano, está na hora de colocar um diretor comercial? O que eu vou falar para ele de agora em diante, depois de construir esse pensamento, é: se você precisa de alguém olhando para fora e para as oportunidades, sim. Se você continua sendo a pessoa responsável por isso, você não precisa de um diretor comercial, você precisa de um gerente comercial. O gerente comercial é aquela pessoa que internamente está na estrutura para dar suporte para a equipe comercial, toda a parte de treinamento, contratação, enfim, ele está vendo o jogo ali acontecer, ele identifica, obviamente, lacunas dentro do mercado que a empresa já atua e ele trabalha para que a equipe consiga suprir essas lacunas do mercado e também melhorar sua performance, melhorar seu desempenho. Então o gerente está olhando esses indicadores de performance. Eu diria que o gerente está olhando ali para o motor do carro, ver se o motor está funcionando bem e se o carro está tudo alinhado. O diretor comercial é aquele que está olhando lá para fora do mercado, vendo se o carro está indo realmente na direção correta, na estrada correta, e ele vai alinhar ali o seu GPS e vai fazer isso acontecer sem nunca perder a visão da equipe ali internamente. Então veja que o diretor está o tempo todo olhando para cima e olhando para baixo se a sua equipe, ou olhando ao lado, vendo se a sua equipe comercial está atuando de maneira eficiente, vendo indicadores de performance e tudo isso. Quando o diretor comercial orbita, ou seja, quando ele começa a pensar só no grande mercado e para de olhar para dentro para a sua estrutura, ele corre um grande risco dele estar com o carro indo na direção correta, mas não ter motor para chegar lá. O diretor comercial que começa a negligenciar a sua visão da equipe comercial. Já o gerente comercial é aquela pessoa que está ali fazendo a máquina funcionar muito bem. E alguém deve estar junto com ele, veja, junto com ele, treinando essa visão externa, mas mais responsável pela visão externa. Claro que o gerente não está ali de cabeça baixa, mas ele está trabalhando dentro do direcionamento que a empresa decidiu. Então veja que essa é a função. E o supervisor comercial, quando ele existe dentro da estrutura, ele é aquele cara que o foco dele é totalmente dentro da equipe, o foco dele é na execução para que a equipe execute bem. E o grande supervisor comercial, ele tem que ser altamente eficiente nessa parte de controle, de análise e de treinamento, de capacitação, enfim, o mundo dele é a equipe e o cliente. Então veja que tanto o diretor olha para o cliente, quanto o gerente olha para o cliente, quanto o supervisor olha para o cliente, quanto o vendedor olha para o cliente. Fundamental. Agora, diretor olha mais para o mercado e também para a equipe. Gerente olha mais para a equipe e também para o mercado. E o supervisor comercial olha para a equipe e para o cliente. Então, essa é a grande divisão que a gente precisa ter dentro das corporações. Porém, no Brasil, nós negligenciamos a média gerência. Nós deixamos essa média gerência, que é muito importante, ou a média liderança, que é o coordenador, que é o supervisor,
a gente negligencia e deixa essas pessoas um pouco à margem do desenvolvimento. A gente não investe tanto no desenvolvimento nessa média gerência. E eu vejo no Brasil, nas empresas, uma lacuna muito grande de desenvolvimento na média gerência. Em média, vejo diretores comerciais muito capacitados, gestores, gerentes comerciais também capacitados, mas vejo uma média gerência que é muito negligenciada dentro do mercado. Então essa conversa nossa é para levar uma reflexão para você. Essa estrutura dentro da sua empresa está bem desenhada? Porque às vezes eu vejo que todo mundo está na mesma posição. Sabe aquele futebol de várzea, né, que a gente chama? Todo mundo corre para o mesmo lado, todo mundo vai para o outro lado. Não, uma empresa tem que ter uma formação e tem que ter uma estrutura. E essa é a conversa que eu queria ter com você para alertar a sua visão sobre esse processo de liderança dentro da companhia. Será que as pessoas de liderança da sua empresa estão cumprindo realmente suas funções? Será que elas sabem realmente como são suas funções? Será que essas funções estão bem alinhadas? E será que é a hora de você ter um diretor comercial dentro da sua companhia? E você que é líder, prepare-se. Prepare-se sempre, olhe sempre lá em cima. Você é o presidente, você é o diretor comercial de amanhã. Então não fique esperando só a empresa capacitar você. Você precisa correr atrás de informação, de formação e de aprender sempre. Assim como eu aprendo e nós aprendemos na Venda Mais com cada empresa que abre as portas para nós. Legal? Sou Marcelo Caetano da Venda Mais, prazer falar com vocês e até a próxima.